Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, eu gostaria de falar hoje, voltando ao mesmo assunto que eu falei acerca do amor, de amarmos o nosso inimigo. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e o 45. E também 46 e 47. A palavra do Senhor diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre o injusto. Pois se amarde os que vos amam, que galardão tereis? Não faze os publicanos também o mesmo? E se amardes unicamente os vossos irmãos, que faze demais? Não faze os publicanos também assim? Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai. Estarei trazendo mais um comentário acerca do amor que o Senhor quer que nós venhamos desenvolver, Pai. O amor, demonstrar amor para aqueles que maldizem nossa vida, que nos maltratam muitas vezes e que nos perseguem. Foi isso que o Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, meu Senhor, me dê uma direção através desta mensagem, para que eu possa trazer, ó Deus, uma mensagem de impacto para a alma deste meu irmão, desta minha irmã, que muitas vezes está sofrendo, Pai, com rancor dentro da sua alma, com ódio armazenado, Senhor, dentro da sua alma. E muitas vezes, por guardar ódio, por guardar ressentimento, por guardar mágoa, por guardar ódio depositado dentro do seu coração, contraiu uma enfermidade e muitas vezes está prestes a ir para a sepultura porque não consegue liberar o perdão. Então, meu Deus, eu oro nesse instante. Direciona minhas falas, usa, Senhor, a minha língua para transmitir a tua mensagem, uma mensagem oriunda, Pai, do teu coração, por o coração desse teu filho que ouve a minha mensagem, a minha ministração. Este meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e diletos irmãos, eu quero vos falar hoje sobre o amor pelos inimigos. Pois o Senhor Jesus disse para aqueles que o escutavam: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 44 do capítulo 5 de Mateus. Sem dúvida, essa palavra causaram espanto e admiração, pois era uma palavra contrária daquilo que até ali haviam aprendido. Pois os judeus haviam aprendido de seus líderes religiosos que deveriam odiar os seus inimigos, que deveriam desprezar os seus inimigos. Pois os líderes religiosos atacavam ferozmente aqueles que eles consideravam inimigo. E agora o Senhor Jesus trazia uma mensagem,
falando de amor, falando sobre amar o inimigo. E essas palavras atacavam o orgulho humano, colocavam por terra o egoísmo e devastava a ideia de superioridade racial. Existem pessoas que se consideram uma raça pura. Existem pessoas que se consideram acima de outro ser humano devido ter nascido num tipo de raça, ou seja, pessoas, por exemplo, existem pessoas que discriminam as pessoas negras por serem negras. E os negros muitas vezes discriminam os brancos por serem brancos. Ambos querem suplementar um ao outro, dizendo que a sua raça é melhor que o outro. E aqui dentro da palavra do Senhor nosso Deus, nós vemos que havia essa ideologia, havia um orgulho pela sua raça, havia um egoísmo dentro da alma do ser humano, pois ele se considerava a sua raça superior a outro ser humano. Agora o Senhor Jesus traz um mandamento novo, falando sobre o amor. Esse mandamento era um fogo consumidor nas pretensões patriarcais da ação, pois teria que amar, inclusive, aos próprios soldados romanos, pois os soldados romanos eram odiados, embora houvesse temor dos judeus, embora os judeus temiam os romanos, mas eles não amavam, eles simplesmente respeitavam os romanos devido ao temor, devido ao medo que eles tinham dos soldados romanos. E havia um ódio profundo dentro da alma, dentro do coração dos judeus pelos soldados romanos. Jesus não permitiu que esse ódio viesse consumir a alma do ser humano. O Senhor Jesus traz-nos uma mensagem verdadeira, uma mensagem que coloca cada ser humano na direção certa, indicando, inclusive, a lei novamente, a lei do amor. O Senhor Jesus agora coloca em direção verdadeira pela própria lei, a lei do amor, a lei que leva o ser humano a amar abundantemente outro ser humano. Amados, havia dificuldade para o entendimento daqueles que ouvia a mensagem do Senhor Jesus. Havia pessoas que não conseguiam compreender, pois até mesmo aos inimigos, os amigos eles conseguiam amar, mas o inimigo eles odiavam. Agora o Senhor Jesus traz uma mensagem, na verdade, uma manifestação do amor pelo inimigo, pois o Senhor Jesus diz que deveríamos orar, inclusive seria necessário fazer a oração, orar por um inimigo e amá-lo. Isso provaria um verdadeiro coração impactado pelo amor mútuo. Quanto mais amamos, mais oramos pelas pessoas que amamos. Quanto mais você ora por alguém, pode até inclusive ser seu inimigo, mas começa a orar por essa pessoa que é inimigo seu. Começa a entrar na presença de Deus, começa a falar com Deus, fala: Senhor, abençoe o fulano de tal que tem se levantado contra o meu ministério, abençoa ele, Senhor, levante firme, dê a ele possibilidade de conhecer o verdadeiro caminho. E quando você perceber
você será impactado por um amor por aquela pessoa que te despreza, por um amor por aquela pessoa que muitas vezes te humilha. Você sentirá um sentimento nobre, ainda que a pessoa te despreze, ainda que a pessoa muitas vezes vire as costas para você. Você será movido por amor, por compaixão, sempre estará orando e apresentando esta pessoa para Deus. Então, amado, foi isso que o Senhor Jesus ensina. Quanto mais você orar, quanto mais você ora, mais você ama. Assim, Jesus, então, traz-nos uma mensagem que vem trazer um impacto glorioso na alma daquelas pessoas grosseiras, daquelas pessoas que estavam cheias de ódio. Como o Senhor Jesus faz isso? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nosso próximo, como ele mais tarde explicou tão claramente através da parábola do bom samaritano, que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 29 até o versículo 37. Não, amados irmãos, não há necessidade, muitas vezes, de nós tentarmos entender, pois Jesus trouxe claramente a mensagem falando sobre o bom samaritano. Amados, muitas vezes nós somos capazes de amar membros de nossa própria família, ou seja, pessoas do nosso próprio convívio, pessoas que fazem parte da nossa própria raça, da nossa classe social, pessoas que pertencem à nossa religião. Mas muitas vezes nós não conseguimos amar pessoas que nos desprezam, que nos odeiam, pode até nem ter qualquer tipo de ligação conosco, mas se nós começarmos a orar por esta pessoa, nós seremos movidos por um espírito de amor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é santo e ele habita em templo não feito por mãos de homens, mas em templos interiores dentro do nosso coração, e ele só habita onde há santidade. Então, o Espírito Santo nos leva a ter um sentimento nobre de amor. É isso que o Espírito Santo faz. O que faz ser o nosso próximo é simplesmente o fato de ser um ser humano necessitado, da qual tenhamos tomado conhecimento, estando em nós a possibilidade de aliviá-lo de alguma forma da sua tribulação, da sua angústia, do seu sofrimento. A ordem para amar vem de Deus. Deus, ele diz que devemos amar o próximo. Não era nenhuma novidade para os judeus, pois esta ordem, ela vinha nas escrituras, das leis do Pentateuco. Ele vinha sendo ensinado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos aqueles que tinham conhecimento da lei do Senhor. Estava descrito no ensino de Moisés, estava registrado inclusive em várias passagens da Sagrada Escritura. Estava registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Agora o Senhor Jesus, ele lembra desta lei. Então Cristo disse que desses dois mandamentos dependia toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus faz essa menção. Ele fala sobre o novo mandamento que ele estava nos dando: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele explica claramente, através da parábola do bom samaritano, quem é o nosso próximo. É aquele que necessita do nosso auxílio. Não é por acaso que o apóstolo Paulo diz que o cumprimento da lei vem pelo amor. O apóstolo Paulo deixou registrado isso no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10.
Mas esse mandamento que o Senhor Jesus traz para nós parece ser estranho para um homem carnal, para um homem natural, para um homem cheio de preceito, cheio de orgulho, cheio de concupiscência. Mas quando o homem é impactado pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele passa a ser uma nova criatura, e ao ser uma nova criatura redimida, renascida, reprogramada pelo Espírito Santo de Deus, então ele passa a viver uma nova natureza, uma novidade de vida, e ele passa a amar tudo aquilo que faz parte da criatura de Deus. O mundo nos ensina a odiar. O mundo ensina a desprezar os que nos prejudicam. O mundo ensina a desprezar aquele que explora os semelhantes, e muitas vezes para alcançar benefício próprio, benefícios pessoais. Mas o Senhor Jesus nos ensina a amar, a sermos movidos pelo amor. Ele diz que devemos passar por cima do nosso próprio orgulho. Quando o mundo muitas vezes diz que devemos passar por cima das pessoas que muitas vezes nos despreza, o Senhor Jesus nos ensina a passar por cima do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, do nosso próprio, muitas vezes, limitação, e a sermos agora impactados pelo poder. Ele diz para que venhamos agora ser revestidos e ter poder e ter prestígio perante a sociedade, por sermos movidos pelo amor de Deus. Amado, a palavra do Senhor diz claramente que o caminho para o sucesso é amarmos um ao outro, é andarmos no caminho da vida, é trilharmos o caminho da vida. Enquanto o mundo diz que o caminho para o sucesso é perseguir, maltratar, impor-se como um tirano, humilhar, alcançar vantagem, não perdoar, buscar levar vantagem em tudo. Agora Deus nos chama para sermos diferentes, para sermos verdadeiramente a luz deste mundo, para sermos verdadeiramente o sal e a luz do mundo, o sal da terra, aquele que tempera, que purifica a terra, que traz luz a este mundo, para sermos diferentes dentro deste mundo em que vivemos. Isso significa andar na contramão do costume da sociedade, andar na contramão do mundo globalizado, do mundo mesquinho, do mundo cheio de hipocrisia, cheio de mentira, cheio de orgulho. Mas andarmos a contramão deste mundo é andar no mundo, no reino de Cristo, ser impactado pelo reino de Cristo. Amados, somente com o poder de Deus podemos avançar nessa direção, sem perder nada, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa verdadeira natureza, que é reprogramada pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos hoje a luz deste mundo, nós somos hoje o sal desta terra, hoje nós somos filhos de Deus, e como filho de Deus, a Bíblia diz que o caminho daquele que crê em Deus, o caminho do justo é como a luz de aurora que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Então vem brilhar, meu irmão. Então vem brilhar, minha irmã. Então vem brilhar. Junto nós podemos trazer a luz para este mundo. Junto nós podemos trazer a paz nesta terra. Junto nós podemos, amados irmãos, se nós estivermos ligados em Cristo, nós podemos profetizar, podemos declarar que a terra será purificada. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. E se nós, amados, nos submetermos à sua palavra,
então verdadeiramente haverá mudança dentro desse imenso planeta chamado Terra. A Terra será purificada. É isso que o Senhor Jesus diz. Se você quer ser o sal dessa terra, se você quer ser a luz neste mundo tenebroso, então junte-se a mim, junte-se a cada cristão. Não importa qual seja a denominação, não importa qual seja a igreja que o teu irmão está congregando. Nós somos, amados irmãos, apenas uma partícula do corpo do Senhor Jesus. E como esta partícula, nós precisamos estar unidos. Se um sofre, todos sofrem. Se um é humilhado, todos são humilhados. Mas junto nós somos mais do que vencedor. Então não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Não há nada que possa nos separar da graça, da benevolência de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de benevolência, eis-me aqui, Pai, te glorificando, te louvando, te dando graça pela tua infinita bondade, por o Senhor estar me ensinando, Pai, através dessas passagens, através da Escritura Sagrada, através do Sermão do Monte, Pai. Eu estou aprendendo passo a passo o que é misericórdia, o que é benevolência, o que é a verdadeira natureza de um cristão. Então, ó Deus, ó Senhor, entra dentro do meu interior através do teu Espírito Santo e que eu venha ser realmente morada do teu ser. Este é o meu pedido, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que me segue pela rede social. Abençoa, meu Deus, faça prosperar, faça, Senhor, brilhar como a luz da aurora. Que eles sejam verdadeiramente labaredas vivas, pedras edificadas como casa espiritual. Este é meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.